Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canacírio com mais um tutorial para você que está enfrentando o processo seletivo de mestrado ou de doutorado e você está criando um projeto de pesquisa. E hoje eu vou falar como que você coloca partes, seções ou capítulos de livros ou de trabalhos acadêmicos. Sabe quando você usa, sei lá, você pega um livro e usa só um capítulo, como que você coloca somente esse capítulo nas referências do seu projeto de pesquisa? Ou se você pega uma dissertação, uma tese de mestrado e usa apenas um capítulo, como que você deixa claro nas referências que você apenas utilizou um capítulo daquela tese ou daquela dissertação? Basicamente é isso que eu vou explicar hoje. Lembrando, né, que a minha fonte é NBR 6023, que foi publicado no final de 2018 pela ABNT. Inclusive, algumas das obras referenciadas aqui são exemplos citados pela própria NBR 6023. Bom, quais são os elementos essenciais quando você vai inserir partes, seções ou capítulos de livros ou de trabalhos acadêmicos, como dissertações de mestrado, tese de doutorado ou até mesmo TCC? Os elementos essenciais são autor, né? Você coloca o nome do autor, tá? O título do capítulo, tudo bem? Do capítulo, da parte ou da seção da obra que você pegou. E aí você coloca a expressão in, tudo bem? Então vou colocar aqui, ó, vou destacar em amarelo. Você coloca um I maiúsculo, um N minúsculo, 2 pontos. E aí você deixa em itálico. Você clica aqui, ele vai ficar itálico. Beleza? Bom, e aí depois, esse in vai significar o seguinte: esse texto aqui, que seria, no caso aqui, é um capítulo de um livro, esse capítulo de livro tá nesse livro aqui, né? Qual livro? O autor é Santos, tá? É o mesmo autor. O título do livro é História do Amapá. Aí o título do livro, sim, você deixa em itálico, ou você deixa em negrito, ou você deixa sublinhado. Então aqui os comandos estão aqui, ó. Sublinhado está aqui, itálico o comando é esse, em negrito o comando é esse, tá? Eu vou deixar em itálico para ficar igual aos outros. Aí depois você coloca a vírgula, né? A edição, né? Daquela obra, o local de publicação, 2 pontos, a editora, vírgula e o ano. E aqui você coloca a página, a abreviatura, né, de páginas, você coloca um P e um ponto final, 15-24, ou seja, então esse capítulo aqui, a colonização da terra dos Tucujus, está na página 15 a 24 desse livro História do Amapá. Tudo bem? O outro exemplo aqui, né? Então você coloca o sobrenome em caixa alta, vírgula, o nome, o prenome, né, do autor. Depois você coloca ponto, o título do capítulo, né, que seria aspectos éticos, e aonde está esse capítulo, né, essa parte desse livro. Aí você coloca in, né, in, 2 pontos, né, em itálico, e você coloca o autor da obra, tudo bem? E o título da obra pela qual você tirou. No caso aqui é uma dissertação de mestrado, tá? Foi depositada no ano de 2009, e aí você coloca a descrição, ó, uma dissertação, aí entre parênteses você coloca mestrado e a área, né, e a linha de pesquisa. Então, no caso aqui é fisiopatologia experimental. Você coloca um travessão, o nome da instituição, no caso é a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, vírgula, o local, que seria São Paulo, tá? Vírgula, o ano e a folha, né, as folhas dentro dessa dissertação, das folhas 19 a 20. Tudo bem? Bom, outro exemplo aqui é um capítulo de um livro, né? Então, no caso aqui, esse livro, diferentemente desse primeiro aqui, esse livro ele foi escrito por vários autores, né? Então, como que eu sei disso? Porque o capítulo mencionado aqui se chama Imagens da Juventude na Era Moderna e foi escrito pelo Giovanni Romano, tá? E onde está esse capítulo, onde está esse texto? Tá marcado aqui, ó, né? Tá numa publicação de Levi e Schmidt, que são os organizadores dessa obra desse livro que se chama História dos Jovens, né? Que seria o tomo 2, 2 pontos, a época contemporânea. Bom, então você percebe que os organizadores do livro é o Levi e Schmidt, porém quem escreveu o capítulo que você está citando, o autor, basicamente é o Giovanni Romano. Depois disso você coloca o local,
né, de publicação, que é São Paulo, 2 pontos, a editora, vírgula, o ano de publicação e as páginas, né, páginas 7 a 16. Tem gente que coloca páginas no plural pp e ponto, mas não, né, não importa se é singular ou plural, você coloca só um p e um ponto. Tudo bem? Agora explicando como que você formata. A fonte é a fonte Times, né, Times New Roman, ou a fonte Arial. Não importa se é Times ou Arial, você deixa tamanho 12. Alinhamento à esquerda, você clica nesse botão, né, ou se você quiser, você clica aqui em parágrafo e coloca nesse menu alinhamento à esquerda. Recuo esquerda 0, recuo à direita 0, recuo especial nenhum, espaçamento antes 0, espaçamento depois 0 e espaçamento entre linhas você deixa simples, dá o OK. Beleza? Eu vou colocar em Times aqui para ficar igual às outras publicações dessa série tutorial. Bom, em linhas gerais é isso, né? Não tem tanto mistério assim. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira, te desejo muito sucesso aí no seu processo seletivo de mestrado ou de doutorado e que você consiga fazer um bom projeto de pesquisa. A gente se encontra no próximo episódio.